Olá, filhos amados do Senhor Deus, façamos uma oração para que o Espírito Santo fale aos nossos corações hoje. Senhor meu Deus, permita que o Espírito Santo venha até nós, fale somente aquilo que provém de Ti, Senhor. Que nós não andemos nem para a esquerda e nem para a direita, somente reto aos Teus olhos. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Queridos amigos, capítulo de hoje, 22 de 1 Samuel. Como já vimos, Davi fugiu do rei Saul e chegou e mentiu até para os sacerdotes e pegou os pães da proposição que o Senhor Jesus mesmo irá citar futuramente, que ele havia comido. E ele, pegando esses pães, pegou também a espada de Golias. Vejamos agora a sequência e o que dará por ele ter ido lá e o sacerdote visto ele. Aos olhos do rei foi totalmente diferente. Vejamos a partir do versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Ou seja, eles sabiam que Davi já era ungido do Senhor. Eles gostavam muito de Davi. Eles sabiam de toda a trajetória heróica de Davi. Então, sentiram e tiveram prazer em ir até ele e ajudá-lo. Não somente espiritualmente, mas aquela presença amiga deles trazia um bom ânimo para ele. Mas como o Senhor também queria honrar a Davi, o Senhor irá preparar um exército para ele. Vejamos o versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Ou seja, não eram poucas pessoas. Pessoas que não teriam, muitas vezes, o amor, a compreensão, a atenção de muitas pessoas. A esses chegaram lá e Davi foi recepcionando eles. E olha só, quando essas pessoas que são bem tratadas, quando estão no mais baixo índice, naquela fundo do poço, como chamamos lá no interior, e as pessoas são bem tratadas, e o que ocorre? Quando elas saem do poço, elas terão gratidão praticamente por toda a sua vida. Diferentemente daqueles que estão em situação inversa. Bom, o Senhor tinha ajudado agora a Davi a ir formando o seu exército para ajudar na sua defesa. Mas e agora Saul? Estava à caça de Davi, não é mesmo? Vejamos o versículo 17. Disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele. Olha só, mandou os guardas. Virai-vos e matai aos sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: vira-se tu e arremete contra os sacerdotes. Então virou-se o edomeu e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Lembram que uma das vestiduras era esse éfode de linho, o que faria a diferença entre pessoas normais, as vestiduras, e principalmente os sacerdotes. Agora imagine só você. Você não sabia, você ouviu uma mentira de Davi, que ele estava a mando do rei, que ele estava fazendo algo secreto para o rei. Não era secreto do rei, em contradição ao rei. Ele falou, não, o rei me mandou e eu vim. Aí você ouve essa mentira e depois você é morto por ter ouvido uma mentira e não ter falado para o rei. Que confusão estava na cabeça de Saul. Olha só como ele estava sendo usado pelo inimigo. Foi o Espírito Santo se afastar dele, o Senhor se afastar dele, a presença do Senhor se afastar, devido a ele ter se afastado do Senhor. O inimigo já usava Saul de todas as maneiras possíveis para acabar com Davi, que sabia que a promessa para Davi era grande. Muitas vezes é assim conosco, meus queridos irmãos. Temos uma promessa. O inimigo sabe antes de nós mesmos dessa promessa do Senhor Deus, que deve ter muitos e muitos anjos ao nosso redor nos protegendo. Assim como veremos em Eliseu, que ele pede para abrir os olhos do seu servo, é aberto os olhos, ele olha por todos os lados, existem carros de fogo, anjos, cavaleiros do Senhor. Agora imagine você a situação. Somos muitas vezes com promessas do Senhor, e o que ocorre? Satanás já sabe ela muito antes de nós mesmos sabermos. Pensem nisso, fique com o Senhor Deus, até a próxima.